Uma vez que você aprendeu sobre ações americanas, agora está na hora de falar sobre a Ásia, que hoje representa a segunda região mais relevante em contexto global. E para falar sobre a Ásia, eu vou dividir em vídeos separados para falar mais especificamente dos países mais relevantes naquela região. E hoje eu vou começar falando sobre a China. Então hoje eu vou falar pontos interessantes do mercado chinês, qual a importância desse país na economia global, quais são as maiores empresas negociadas em bolsa. Vou mostrar também o comportamento dos principais índices das maiores bolsas de valores na China. Vou analisar os fundamentos de uma empresa e, no final, mostrar na prática como investir nessas ações. Quando falamos da Ásia, estamos nos referindo ao maior continente do mundo, que vai englobar países como China, Rússia, Índia e Japão, por exemplo. Então, aqui nesse mapa, a gente consegue ver quais são os países que compõem a Ásia. Então, como vocês podem ver, não é só ali China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, por exemplo. Vai englobar também ali países como Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Cazaquistão, entre outros países. Então, esse aqui é um mapa que mostra atualmente quais são os países que compõem a região asiática. E olhando para a Ásia, nós conseguimos ver como ela é importante em se tratando de bolsas de valores globais. Eu vou entrar nesse site que a gente vai conseguir ver, por exemplo, atualmente quais são as regiões mais relevantes em bolsa de valores. Então, nesse site aqui, a gente consegue ver o ranking por país que tem as maiores empresas negociadas em bolsa de valores em relação a valor de mercado. Então, como a gente já viu no vídeo anterior, o primeiro lugar é Estados Unidos. E aqui, se a gente for olhar o top 10, que são os 10 maiores países, dentre os 10 países aqui do top 10, 4 estão na Ásia, que vão ser China, Japão, Índia e a Arábia Saudita. E se nós formos somar a representatividade desses 4 países que estão no top 10, eles representam 18% do mercado global em market cap. Então, só aqui no top 10, esses 4 países da Ásia, eles têm uma relevância muito significativa. E aqui, por que eu estou falando da China hoje? Porque ela está no segundo lugar. Em se tratando de market cap, ela é o país que está em segundo lugar das empresas que têm maior valor de mercado. E além da China estar em segundo lugar no ranking global de empresas negociadas em bolsa de valores, que tem o segundo maior market cap global, ela também possui atualmente o segundo maior PIB do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E como eu já falei em aulas anteriores, o PIB ele é uma forma de se medir a riqueza de um país. É basicamente pegar e somar todas as riquezas que aquele país gerou em um período de tempo. Porém, o PIB, como medidor de riqueza, é um medidor muito contraditório e ele é bem relativo, vai depender da análise que vai se fazer. Isso porque o conceito de riqueza ele é justamente relativo, porque um país que possui um PIB elevado não necessariamente é um país desenvolvido ou é um país que tem uma qualidade de vida boa para os seus cidadãos. Então, por exemplo, dependendo da análise, quando vai se definir se um país é rico ou não, isso vai depender do que é considerado como riqueza. Porque, por exemplo, a China, ela tem o segundo maior PIB do mundo atualmente, porém, ela ainda não é caracterizada como um país, como uma nação desenvolvida, porque aí vai envolver outros indicadores mais qualitativos que vão considerar, por exemplo, qualidade de vida dos cidadãos. Mas aqui, para essa análise em termos globais, eu vou considerar o PIB absoluto como medidor de riqueza, porque não tem como falar de economia global, de bolsas de valores ao redor do mundo, sem levar em consideração a China. E um fato super interessante da China é que nos últimos anos ela cresceu bastante a sua participação no PIB global. Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver na linha azul a participação dos Estados Unidos no PIB global ao longo do tempo e na linha laranja é a China. Então aqui eu estou olhando uma série histórica desde 1960 até o ano de 2022. E olha só que interessante, se a gente for olhar o dado lá de 1960, os Estados Unidos contribuíam com 39% do PIB global. O que isso significa? Se somar todo o PIB global, 40% estava vindo dos Estados Unidos, 39,2% estava vindo dos Estados Unidos. E esse percentual ele caiu em 2022 para 25%, ou seja, os Estados Unidos eles ainda são a maior potência global, porém eles têm uma participação menor no PIB global. E olha que interessante o que acontece com a China. A China saiu de uma participação de 4,3% em 1960 para
17,8%. Então, olha só, nesses últimos 60 anos, como que o PIB da China, ele cresceu bastante e cresceu a sua fatia em relação ao PIB global. E esse crescimento da China, ele pode ser observado no nosso dia a dia. Você provavelmente tem na sua casa alguma coisa que veio da China, ou alguma roupa, ou algum eletrodoméstico, algum eletrônico, ou algum produto que você tem que veio da China. E é coisa que não se via há décadas atrás. Então, a China, ela tem uma participação muito relevante na economia global e existem até previsões de mercado que estão prevendo que em pouco tempo a China vai ultrapassar os Estados Unidos e vai se tornar a maior potência do mundo. É claro que isso não é certo, não estou falando que isso vai acontecer, estou compartilhando com vocês o que algumas pessoas já estão começando a prever que pode acontecer em um futuro muito próximo. E entendida essa participação da China na economia global, agora eu vou dar uma olhadinha com vocês nas maiores empresas chinesas negociadas em bolsa de valores. Então, mais uma vez aqui no site Companies Market Cap, o que eu fiz foi basicamente vir aqui no ranking de países e selecionei a China, que a gente vai conseguir ver as maiores empresas negociadas em bolsa, maiores empresas chinesas negociadas em bolsa. Então aqui, por exemplo, a gente olhar aqui as primeiras, né, tem a Tencent, que ela é uma empresa do ramo de tecnologia. Tem a Moutai, essa empresa aqui, gente, ela é uma empresa que faz licor. Olha só que interessante, a segunda maior empresa chinesa negociada em bolsa produz licor, que é uma bebida típica, bem tradicional da China. E aparentemente eles têm uma parcela bem grande no mercado, porque eles têm um market cap bem elevado. Em terceiro lugar, aqui tem o ICBC, que é um banco da China. Tem a PetroChina também, que é uma indústria de petróleo. Ela hoje é a maior produtora de petróleo e gás da Ásia. Então, da mesma forma que no Brasil a gente tem a Petrobras, na China eles têm essa PetroChina, por exemplo. Tem essa, em quinto lugar, tem essa outra empresa, tem também do setor de agricultura. Tem a China Mobile, que é do setor de telecomunicações. Em oitavo lugar tem o Alibaba, que também está na área de tecnologia, de e-commerce. Então, aqui, para começar a conhecer o mercado chinês, entra nesse site, dá uma olhadinha nas empresas e começa a pesquisar um pouquinho sobre elas, entra mais em detalhe, para você começando a se familiarizar com as empresas que são negociadas no mercado chinês. E para conseguir entender como que as bolsas chinesas se comportam em relação às demais bolsas globais, em relação a, por exemplo, a performance do mundo, dá para olhar os índices de bolsa de valores. Eu também já fiz um vídeo falando sobre índices de bolsa de valores. Se você ainda não sabe o que isso significa, clica nesse link aqui em cima e dá uma olhada. Então, na China tem dois índices bem interessantes que vão acompanhar o movimento das bolsas de lá. O primeiro deles é o SSE Composite, que vai acompanhar a Bolsa de Valores de Xangai. E o segundo deles é o Shenzhen Index, que vai acompanhar a Bolsa de Shenzhen. Então, olha que interessante. Eu entrei aqui no TradingView e vou mostrar para vocês dois gráficos que vão comparar esses dois índices chineses com, por exemplo, o índice SPX, que vai acompanhar ali o S&P 500, que também é um índice lá dos Estados Unidos. Então, vamos primeiro começar a comparar como que a bolsa chinesa se comporta em relação às 500 maiores empresas americanas. Olha só que interessante. Se a gente analisa aqui esse gráfico aqui, ó, que eu estou mostrando, tô passando o mouse, que tem as cores verdinha e vermelha, é do primeiro índice, que é o Shenzhen, e essa linha laranja aqui é o S&P 500, que é um índice que acompanha o S&P 500. Então aqui, ó, tem de 2008 até 2024. E olha que interessante, de 2008 para 2024, o índice lá dos Estados Unidos, ele rendeu esse valor aqui, mais de 200%. E nesse mesmo período, o índice lá do Shenzhen, né, que é um dos índices da bolsa chinesa, rendeu 20%. Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim rendeu só 20%? O S&P 500 rendeu muito mais, muito melhor. Mas olha só, isso vai depender do período de tempo que você analisa. Porque olha aqui, quando a gente vai no passado, por exemplo, se eu olhar de 2006 até 2022, aí já muda o cenário. Veja que o índice Shenzhen, ele rendeu mais de 300%, enquanto lá nos Estados Unidos rendeu pouco mais de 200%. Então, vão ter períodos que esses índices chineses eles podem se comportar melhor em relação aos Estados Unidos. Então, é por isso que é interessante essa questão da diversificação, porque aí você acaba pegando esses movimentos de mercado. Se você tiver investimento só nos Estados Unidos, por exemplo, você não iria pegar esse comportamento aqui do índice do Shenzhen. E agora eu vou olhar o outro,
que é o SSE Composite também, que é um índice bem importante lá na China. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente olha de 2008 até 2024, aqui os Estados Unidos performou muito melhor. O Shenzhen até tá até negativo aqui nesses últimos anos, né? De 2008 até 2024. Só que dependendo do período que a gente analisa, isso pode mudar, né? A gente pode mudar a análise dependendo do período de tempo. Então, assim, eu vou aumentar aqui e vou mostrar para vocês. Se a gente for para trás, aqui, ó, por exemplo, nesse período aqui, ó, de 2006 até 2022, enquanto os Estados Unidos performaram na faixa de 140%, o SSE Composite foi 180%, 75%. Então, assim, vai depender do período, né, que a gente está analisando. Então, olha só que legal, como que é interessante ver que esses índices, como que eles se performam, né, ao longo do tempo. Vão ter períodos de economia americana mais interessante, vão ter períodos de economia chinesa mais interessante, ou economia europeia também. Então, é por isso que é super importante ter a estratégia de ter uma carteira global. Uma outra comparação que a gente pode fazer aqui também é ver como que os índices chineses se comportaram em relação ao mundo. Então aqui eu vou mudar a comparação, eu vou colocar aqui um ETF, que é um ETF que ele investe no mundo, por exemplo. Ele vai pegar ali as ações negociadas ao redor do mundo. Então vamos ver aqui a comparação. E olha que legal. Vamos pegar lá desde quando começou a série, desde 2011. Então aqui, ó, aqui é como que o índice chinês ele se comportou em relação a esse ETF que investe em ações globais, mas olha só, teve períodos aqui para trás, ó, aqui, por exemplo, de 2014 a 2016, que o índice chinês, nesse caso o SSE Composite, ele performou acima desse ETF que investiu em ações globais. Então, mais uma vez, né, comparando tanto com a economia americana, quanto com o ETF que investe de forma global, por exemplo, vão ter períodos que esses índices chineses eles vão performar melhor. E existem várias formas de se acessar esse mercado chinês, uma delas através de ETFs, que eu vou fazer uma aula mais à frente falando só de ETFs, vou falar de ETFs chineses, mas uma outra forma é você comprar as ações chinesas que são negociadas em bolsa. Nesse caso, como eu estou sugerindo que vocês abram, por exemplo, uma conta na Interactive Brokers ou na Avenue, eu vou falar aqui de ações chinesas que estão disponíveis no mercado americano através dos ADRs. Se você não sabe o que é um ADR ou um BDR, por exemplo, no caso do Brasil, clica nesse link aqui em cima também, porque eu já fiz uma aula falando um pouquinho sobre o que são ADRs e BDRs. Então, aqui no caso da China, eu escolhi uma ação que possui ADRs negociados lá nos Estados Unidos, que basicamente são lastreados em ações da empresa negociadas lá nas bolsas chinesas. Então, a empresa chinesa que eu vou analisar com você aqui hoje vai ser a Tencent, que ela, como a gente viu lá no gráfico de market cap, ela é hoje a maior empresa chinesa negociada em bolsa em se tratando de market cap. Então, a Tencent, ela atua no ramo de tecnologia, ela tem uma abrangência muito forte lá na China, e ela foi fundada em 1998. Aqui no site da empresa, dá para ver, por exemplo, eles falam um pouquinho da história, qual que é a missão e a visão da empresa, quais são as conquistas. Isso aqui é bem interessante porque eles têm uma linha do tempo mostrando as principais conquistas da empresa ao longo do tempo, desde a sua fundação. Vai mostrar como que a empresa ela é estruturada em questão de liderança. Ele mostra aqui também quais são os líderes da empresa, fala um pouquinho sobre cultura e um pouquinho onde que ela tem escritórios ao redor do mundo. Então, o site é aqui uma forma de a gente começar a aprender um pouco sobre essa empresa. E antes de continuar, eu não estou fazendo recomendação de investimentos. Eu simplesmente fui lá no ranking do Market Cap, olhei as maiores empresas chinesas e estou analisando a maior empresa chinesa. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. E a Tencent, ela atua nesse ramo de tecnologia e ela também atua no ramo de games. Hoje, atualmente, ela é a maior provedora de videogames do mundo. Então, aqui nesse site do Companies Market Cap, mais uma vez, a gente consegue também fazer o ranking por categoria. Então, eu vou aqui e vou selecionar o ranking de videogames. E olha que interessante, aqui ele vai mostrar as maiores empresas do ramo que atuam no ramo de videogame.
Em primeiro lugar vai ter a Microsoft e em segundo lugar é a Tencent. Então, além de ser a maior empresa chinesa negociada em bolsa, ela é a segunda maior empresa do setor de videogame em relação ao mundo. Então, ela fica na frente, por exemplo, da Sony, da Nintendo. Então, ela tem sim uma atuação global muito grande e ela é uma empresa valiosa para o mercado. Então depois acesse o site, dá uma olhadinha ali nas outras empresas que também estão no setor e também faz uma pesquisa de mercado, veja o que o mercado fala sobre essa empresa, quais são as expectativas para a empresa e para o setor. E agora eu vou ver com vocês aqui os fundamentos. Então eu entrei aqui no site Status Invest e vou passar brevemente pelos indicadores fundamentalistas. Eu não vou falar com detalhe porque nesse ponto vocês já sabem o significado desses indicadores. Caso você chegou aqui agora e não conhece os indicadores, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, nas quais eu falo com mais detalhes sobre esses indicadores fundamentalistas. Mas iniciando aqui pelo Dividend Yield da Tencent, eu coloquei esse código aqui, que é o código dela, tá? Esqueci de falar. Esse aqui é o ticker da empresa negociada em bolsa. Aqui o Dividend Yield 0,9% está bem baixo, então não vai ser por causa dos dividendos que você investiria nessa empresa, por exemplo, porque aqui ela não vai pagar dividendo. Existem outras empresas em bolsa que pagam dividendos melhores, então aqui não está muito elevado. Relação preço-lucro 24,74, que significa que a ação hoje é 24 vezes mais cara do que o seu lucro por ação. Então tá um PL um pouco elevado, mas não é uma coisa crítica. Agora aqui o preço em relação ao valor patrimonial tá até bom, 3 vezes maior. Então basicamente o preço tá 3 vezes maior do que o valor patrimonial. Então tá um indicador legal. Aqui os indicadores de endividamento da empresa tá aqui, ó, em 0,05, tá uma dívida ok também. Então, a empresa, ela possui patrimônio líquido suficiente para arcar com suas dívidas. Então, tá um indicador de endividamento saudável. Aqui, por alguma razão, eu não tenho indicador de EBITDA, então, nem da dívida, nem da margem. Então, provavelmente é porque o site aqui não acessou isso nos últimos relatórios, mas a gente consegue ver os outros indicadores. Por exemplo, margem líquida 27%, tá uma margem boa, e o ROI também de 12%, tá uma rentabilidade boa. Poderia ser maior? Poderia, mas 12% também tá bom. Agora vamos dar uma olhada nos históricos. Então, lembra que eu falei dos dividendos? Olha só, aqui nos últimos 5 anos, a empresa paga pouquíssimos dividendos, tá vendo? Ela paga praticamente uma vez ao ano, então não paga bons dividendos. Agora vamos ver aqui como que se comporta o lucro, por exemplo. Então vou colocar aqui desde o máximo que tem informação no site, olha só. Os lucros aqui, eles são lucros constantes aqui de 2010 até 2014 e a partir de 2015 começou a crescer bastante. Olha só como que cresceu aqui nos últimos anos, o que é uma coisa bem interessante. E o mais importante é que não tem períodos com prejuízo e é isso que a gente quer. A gente quer que os lucros eles sejam pelo menos positivos ao longo do tempo. Então tá bem legal aqui a parte de lucratividade. E comparando agora receita com os custos, vamos colocar aqui no máximo também. E olha só, relação receita-custo saudável, tá vendo? A empresa possui receita suficiente para arcar com seus custos e o lucro líquido também está performando bem aí ao longo do tempo. Então, no geral, tem alguns indicadores fundamentalistas que são bons, outros que não são tão bons, como é o caso, por exemplo, do dividendo, mas o interessante é analisar os indicadores e ver o histórico. E pelo menos no histórico aqui dos últimos anos, a empresa apresenta bons indicadores de lucro, bons indicadores de receita e de custo. E para investir nessa ação, eu entrei aqui no site do Interactive Brokers, coloquei o código da ação, que é o TCEHY. Hoje ela está sendo negociada a $48 e para eu investir, eu só preciso clicar aqui em Buy e vou colocar aqui a quantidade que eu quero comprar. E aí eu vou clicar em Buy Order e a ordem vai ser enviada. E aqui, mais uma vez, faça isso enquanto o mercado estiver aberto para garantir que a sua ordem seja executada. Se você mandar a ordem fora do horário comercial do mercado ou durante o final de semana, pode ser que a sua ordem não seja executada. Então, faça isso enquanto o mercado estiver aberto.
Então essa foi a aula sobre a China, como investir nas ações chinesas. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Japão, vou falar também em outros vídeos sobre a Europa e mais pra frente vou falar sobre ETFs. Então se você não se sente seguro ainda para investir diretamente nas ações chinesas, tem como investir na China e na Ásia como um todo através de ETFs e mais pra frente eu vou fazer aulas falando sobre isso. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos.